48 estados nos Estados Unidos entraram com um processo antitrust, antimonopólio contra o Facebook, alegando que ele comprar o Instagram e o WhatsApp foram ações buscando ter um monopólio do mercado. E isso é um argumento jurídico absurdo, impossível do governo americano provar. Isso aí é uma perseguição contra o Facebook e por mais que a gente não goste do Facebook, e eu não gosto deles, isso não justifica você criar um absurdo legal que pode ser usado para perseguir basicamente qualquer empresa ou pessoa, só para ferrar a empresa que você não gosta. Isso é extremamente perigoso. E eu também preciso lembrar vocês que as vendas do Inspirações Radicais estão abertas e começa semana que vem, segunda-feira. São 5 dias de palestras, vários palestrantes, várias startups, várias iniciativas diferentes que estão ajudando a liberdade de alguma forma diferente para te inspirar, para te dar uma ideia de, pô, eu podia fazer um negócio tipo isso aqui, né? Ou para você que tá meio perdido na vida, falar, eu queria mais ou menos ir pra lá, mas não sei. Se você tá nessa descrição, ou se você só curte ver um monte de ideia diferente, como por exemplo o Free Private Cities, ou startups de lixo, ou startups de cripto e conta bancária, e uau. Se você curte esse tipo de coisa, clica lá na descrição, o ingresso é R$35, e como eu falei, começa segunda que vem. E os argumentos que eu vou fazer de monopólio, antimonopólio, porque os argumentos são absurdos, etc., vieram desses 2 livros aqui, o Antitrust and Monopoly, do Dominic Armentano, que ele analisa a política de antitrust, que é o Sherman Act, que é a legislação que está sendo jogada na cara do Facebook, e o capítulo 10 do Man, Economy and State, que é um livro brilhante do Murray Rothbard. O capítulo 10 é só sobre monopólio, antimonopólio e outras coisas. Recomendo a leitura dos 2, links vão estar na descrição. Quem já é macaco velho do canal sabe o que vai vir nesse vídeo aqui, porque esse negócio de legislação antitrust e antimonopólio, especialmente a legislação americana, Sherman Act e tudo mais, é um negócio que eu gosto de estudar. Eu tenho uma série de, provavelmente, uns 15 horas de conteúdo em cima disso, que foi super legal de fazer. Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, opa, agora vamos lá. Primeiro, o argumento de dizer que o Facebook está sendo monopolista, ou foi monopolista, ao comprar o Instagram e o WhatsApp, é completamente sem pé nem cabeça. E eu vou focar nisso no começo desse vídeo, porque esse é o argumento legal que está sendo colocado pelo governo dos Estados Unidos para ir perseguir o Facebook. Ah, mas eles controlam dados de muita gente. O processo não é sobre isso. Fora o fato de que é um absurdo, hilário e depressivo e revoltante ao mesmo tempo o governo americano falando que tá errado o Facebook ter tantos dados sobre as pessoas, quando o governo americano repetidamente rasgou a Constituição pra espionar toda a população americana e depois perseguiu quem expôs que isso aconteceu, que foi o caso do Snowden. Ah, porque o Facebook é uma plataforma que tá entregando meus posts, ou ele reduz alcance, ou ele... Nada disso tá no argumento. O argumento jurídico é: eles foram monopolistas, eles estão buscando ter um monopólio e, com isso, ter os ganhos econômicos que vêm disso, ao ter comprado o Instagram e o WhatsApp. Primeiro, essas compras foram aprovadas pelo próprio governo americano. Então, se o governo americano virar e condenar eles, alguém que aprovou essa compra tem que se ferrar, para começo de conversa. Isso vai acontecer se o Facebook for condenado? Óbvio que não, mas eu não podia deixar de apontar isso aqui. Agora, o importante de você entender sobre esse argumento jurídico é que para você condenar a empresa e para você, de fato, fazer justiça e não ou punir a empresa por ser trouxa ou punir ela por ser eficiente, você tem que provar que ela ganhou mais dinheiro com isso, com essas compras, do que ela normalmente ganharia, porque ela se tornou monopolista e porque ela agora tem a capacidade de controlar preço e comprar o mercado, e não porque ela só se tornou mais eficiente. Isso é o que você tem que provar. Porque o que pode acontecer? Tem 2 casos possíveis alternativos aonde ela é inocente. O primeiro é onde ela é trouxa. Na história da economia, várias empresas tentaram comprar os seus concorrentes para dominar o mercado. O número de casos de sucesso onde isso deu certo e eles atingiram o monopólio e conseguiram explorar as pessoas é exatamente 0. Nunca funcionou. Standard Oil. Não. Standard Oil não é um exemplo. Eles tentaram fazer isso? Sim. Deu certo? Não. Eles acabaram com uma operação gigante, cheia de coisas repetidas que não tinham o menor sentido. E pessoas começaram a montar refinarias de óleo, porque o negócio deles era refinar óleo, que não realmente funcionavam e nem sequer faziam sentido econômico, só para vender para Standard Oil, porque se você compra qualquer concorrente, eu posso encontrar a lata qualquer aqui e falar, ó, é um concorrente, você vai ter que comprar.
o próprio dono da Standard Oil falou: eu não aguento mais ser explorado por industrialistas desonestos que ficam me vendendo essas coisas aí que não servem pra nada, só querendo ser aproveitado, bom espírito da minha empresa. Ele desistiu. E assim, ele era um dos caras mais ricos da história da humanidade. Se esse cara não conseguiu comprar todas as empresas a ter monopólio, escuta, quem consegue? Não funciona e a empresa acaba sendo trollada por gente que vende empresa fraudulentamente, entre aspas, pra elas. Porque isso seria um puta negócio, certo? Imagina que você é um bancão de investimento em startup. Você fala, cara, pera, descobrimos que o Facebook tá comprando qualquer empresa aí que eles acham que é concorrente deles. Baú! Fechamos, aposentemos todo mundo. Ó, como é que vai funcionar o esquema? A gente vai encontrar aí umas 30 startups diferentes em redes sociais, botar 50 milhões em cada uma, fazer toda uma operação de mídia gigante, desesperar o Facebook, falar, meu Deus, esse negócio aqui, captar um monte de cliente. Essa porcaria dessa empresa nem precisa ter lógica, não precisa ser boa, não precisa dar... Exploda-se. A gente só precisa botar o medo na cabeça do Facebook. E a gente vai chegar uma por ano, digamos. Uma a cada 6 meses, não sei o que, e venda pro Facebook. Fala, ó, é um concorrente aqui, vai ter que comprar esse negócio, porque senão você vai ter concorrência, né, bicho? Pô, né? Fora que, se de fato a empresa, se o Facebook estivesse fazendo isso e de fato ganhando uma porrada de dinheiro, você pode falar, cara, ó, tá aqui uma empresa pra você comprar que você compra. Ah, eu não vou comprar. Tá bom, então, se você tá ganhando uma puta grana, então eu posso até dar uma forçada aqui, fazer ela um pouco melhor e pegar parte desse dinheiro aqui, porque você já fez o favor de subir o preço pra caramba. Então agora eu posso, gastando muito menos, montar em cima do trabalho que você já teve de comprar um monte de empresa lixo pra dominar o mercado e subir o preço. É por isso que essa estratégia nunca funcionou. O outro lado é a possibilidade de, e se comprar essas empresas, comprar o Instagram e o WhatsApp, de fato foi uma boa ideia? E de fato tornou a operação mais eficiente? Porque isso é contra-intuitivo, eu acho, para algumas pessoas, mas nem sempre ter 2 empresas é pior do que ter 4 empresas. Porque a gente tem um pouco essa ideia de que, tá reduzindo o número de empresas, então tá piorando. Não necessariamente. Vamos jogar no extremo pra você ver isso mais fácil. Digamos que todo mundo planta sua própria comida em casa e todo mundo produz seus próprios carros. Você entende que isso vai ser ineficiente pra caramba. Em algum ponto é melhor que algumas pessoas foquem em seus fazendeiros e todo mundo que está produzindo os carros se junte para fazer algumas empresas, e aí você tem, sei lá, 20 empresas de carro no mundo que fabricam e montam carros e vendem para as pessoas. Esquece o exemplo agro, vai, mas aqui comida eu acho que é fácil de visualizar. Vou focar no de carros. Você entende que ter umas 20 ou 30 montadoras no mundo é mais eficiente do que todas as pessoas fazendo o seu próprio carro. Isso é porque você tem um ganho de escala. Quanto maior a empresa, mais você consegue fazer coisas dentro dela eficientemente e você consegue vender mais, o que faz com que o custo de transação, custo de produção, etc., por unidade baixe bastante. O que é uma das características de negócios digitais, como por exemplo o Facebook, que o custo de você adicionar um cliente lá dentro a mais é muito pequeno. Se você tem um restaurante com um cafezinho lá com 16 mesas e tem 17 pessoas, 17 grupos querendo sentar, qual que é o custo de você adicionar uma mesa? Bom, destruir a casa do lado, transformar ela no restaurante e colocar uma mesa. Aí não vale a pena. O custo de colocar um cliente a mais é muito alto e bate no meu teto. Um digital não é. Então, você tem uns ganhos de eficiência aí meio... É por isso que, inclusive, isso é um mercado. Ok? Então, pode ser que o Facebook, ao comprar o Instagram e o WhatsApp, teve ganhos de escala, de conhecimento, de tecnologia, de equipe, de seja lá o que for, e com isso se tornou uma empresa mais eficiente do que se essas 3 fossem empresas separadas, cada uma repetindo as suas estruturas internas. Isso faz com que o custo de anunciar nessas plataformas seja menor, e ou o anúncio seja melhor, ou seja melhor para o vendedor e para você comprador que acha melhor o que você quer, e isso é bom para todo mundo. Então pode ter sido que, mesmo que a intenção do Facebook tenha sido canalha, eu posso fazer o pior argumento possível ao meu favor e ainda tá certo. Mesmo que a intenção do Facebook tenha sido canalha e monopolista de controlar o mercado fazendo essas aquisições e tudo mais, pode ser que, né, como eu falei antes, eles foram trouxas, ou pode ser que eles acabaram com uma operação mais eficiente que é melhor. Esses 2 casos são possíveis. Se um deles for realidade, você condenou a empresa e forçou ela a estourar e vender o Instagram e o WhatsApp e tudo mais, você ou tá condenando ela por ser trouxa, o que... Qual o problema? Em primeiro lugar, tipo, basicamente ela redistribuiu dinheiro de gente rica para gente menos rica. Ou você tá condenando ela por ser eficiente, ou seja, você tem um crime de eficiência e todo o público vai sofrer com isso. Por isso é importante você conseguir provar que ela ganhou mais do que ela normalmente ganharia. E aí tem outra coisa que é absurda também nesse argumento, que é assim, pra ela conseguir ganhar mais do que ela normalmente ganharia,
Para ela conseguir, então, gerar um preço de monopólio, ela teria que ter um controle de preço e um controle do mercado, certo? Certo. Só que a fatia de mercado do Facebook, do mercado de anúncios digitais, é 20%. Se você pegar todos os anúncios do mundo, é 12%. 20% é monopólio? Porque mesmo que esse tenha sido o intuito, não, eles compraram essas empresas e tudo mais, tentando ser monopolistas e tudo mais. Bom, eles não têm fatia de mercado para controlar preço. Não dá, tem muitos concorrentes. Você tem o Google lá com 31%, a Alibaba com 9%, a Amazon com 4%, etc. Então, assim, claramente eles não capturaram o mercado. Então, como que eles vão conseguir subir o preço de uma maneira exploratória em cima dos consumidores se eles têm 1/5 do mercado ou 1/8 do mercado de anúncios como um todo? E, de novo, o mercado importante aqui é o de anúncios, porque embora o serviço que você, usuário, tenha é o da rede social, quem paga a festa é quem paga anúncio. Então esse é o mercado relevante, é aí que você exploraria alguém. E em cima disso você tem um problema de quantos % de um mercado é monopólio do mercado, porque a gente tá voltando para um outro problema que é qual é a definição de um monopólio. Porque assim, eu acho que quase todo mundo que não odeia o Facebook ao ponto de estar pouco se ferrando para argumentos e só quer a empresa se ferrar, só quer que a empresa se ferre, eu acho que todo mundo, exceto essa galera, consegue entender que 20% não é domínio de mercado. Mas quanto que é? Porque qual que é a definição possível de monopólio? Aí a gente cai num problema. 100% do mercado. Não, mas pera. E se não existe um produto e eu sou o primeiro a inventar ele, eu sou monopolista? E quais são os produtos relevantes? Qual é o mercado relevante? Porque você pode dizer assim, não, o Facebook detém 20% do mercado de anúncios digitais. Não, mas é que eles são uma rede social diferente da outra, então o público é diferente. Tá, mas então todas as redes sociais são únicas e têm públicos únicos e serviços únicos, porque elas não são comparáveis entre si. Então literalmente todas elas são monopolistas, então literalmente todas elas são obrigadas a serem desfeitas e quebrar em novas empresas, que também igualmente seriam monopolistas, então fuzila todo mundo que tem uma empresa mais fácil. Mas e se eles controlam o preço? Primeiro, como é que você sabe que eles controlam o preço? Como é que você consegue provar? Porque um preço é uma coincidência de duas vontades, ou mais, né? Enfim. É um vendedor e um comprador concordando num preço. Então, mesmo que só exista um vendedor, você tem outros compradores do outro lado que podem concordar ou não com esse preço. Então, um vendedor pode exigir um preço gigante, mas ele só vai conseguir subir até o ponto em que vale a pena o comprador ir para outra coisa. Então ele pode ir para um anúncio não digital, ele pode ir para um anúncio de outra plataforma, ele pode gastar esse dinheiro com completamente outra coisa. Porque você faz anúncios para tentar fazer vendas, mas você pode fazer outras coisas. Então, o que acontece é que o vendedor, aliás, ele vai conseguir subir o preço dele até o ponto em que o cliente vai embora. Mas isso é descrição de qualquer relação de formação de preço que existe na Terra desde o começo dos tempos. Então, se você puder fazer isso é monopolista, de novo, todo mundo que tem uma empresa é um criminoso. Até porque empresas que podem existir, mas não existem, são uma pressão num preço. Porque se você cobrar muito caro e tiver um lucro gigante e tudo mais, isso deixar todo mundo puto, muita gente pode ir lá e falar, bicho, por que eu não tô concorrendo com isso aqui? Por que eu não tô fazendo isso? Então, mesmo que você tenha 0 concorrentes, tem um máximo de tempo que você consegue ter um puta lucrão sem alguém entrar. E aí a gente entra no que realmente é a definição de um monopólio. Mamata estatal. A única definição possível de sucesso que ela tem sucesso em claramente delimitar alguma coisa e excluir as outras é o Estado impede competição aqui. Tanto que essa é a definição original de monopólio. Depois que ela virou, mas a empresa é forte demais, o que, como eu expliquei ao longo desse vídeo, essa definição nem sequer funciona. Porque você ou precisa de critérios absurdos que não funcionam, ou você precisa de coisas arbitrárias que é 40% do mercado. Por que não 38%? Por que quando o cara tiver 39% do mercado, se ele pegar mais 1%, de repente ele é um criminoso? Qual que é o... E por que não 41,3%? Por que isso não é arbitrário? E como é que eu sei que o Estado ou um juiz não vai mudar a definição só um pouco pra me ferrar e me perseguir? O que leva a gente, então, pro problema, assim, último prego no caixão desse tipo de argumento, que é... Você também não tem como saber quanto que a empresa estaria cobrando se ela não tivesse comprado essas empresas. Porque
se você tem uma empresa que ela controla o mercado, ela tem 100% do market share, ela tem da fatia de mercado, ela tem não sei o que, mas ela tá cobrando um preço e tendo uma lucratividade que é a mesma que se você tivesse 10 empresas e tudo mais, ninguém tá sendo lesado. O problema nasce a partir do ponto onde a empresa consegue ganhar mais dinheiro do que ela normalmente ganharia ao poder restringir a produção desse produto, restringir a oferta dele, ou só exigir um preço maior e dane-se, ou de alguma maneira explorar você. Só que você não tem como dizer qual que seria o preço se tivesse outra empresa. Não existem preços hipotéticos, existem preços realizados. Porque você pode falar assim, eu fiz um desenho e eu acho que ele vale R$1 milhão. Tudo bem. Mas se você não vender isso aqui por R$1 milhão, então não vale nada. Vale o que você conseguiu vender. Mas eu acho que vale mais. Azar? Mas e se a gente só pensar no intuito? O intuito da empresa é associar pessoas e capital de uma maneira que ela seja uma operação mais eficiente, daí elas podem trabalhar menos e cobrar mais no que elas estão fazendo. E isso aí é exploratório. Eu tenho uma notícia pra você. Você acabou de definir qualquer empresa. Que qualquer empresa, qualquer associação de indivíduos buscando lucro cara, se a gente trabalhar junto, a gente vai precisar trabalhar menos, hoje trabalha igual e ganha mais, ou alguma combinação disso. Porque se não fosse pra eu sair ganhando alguma coisa, por que eu entraria nessa relação em primeiro lugar? O fato de que a nossa relação voluntária existe mostra que a minha avaliação e a sua avaliação é que é mais benéfico fazer isso do que não fazer isso. Então nós estamos ganhando alguma coisa. Então, se associação comercial ou de investimento, de qualquer forma, em que os participantes acham que eles vão sair ganhando com isso, se isso é um crime, fuzile todos os empresários. E todo mundo que faz uma troca. Não pode. Proíbe. A gente vai ter que todo mundo viver isolado em uma ilha, uma bolha, cada um fazendo suas próprias coisas dissociado, senão a gente incorre em crime. Mas Rafael, e se você tivesse uma empresa que ela cresce tanto, que ela domina tudo? Esse é um argumento muito legal que o Murray Rothbard pega no capítulo 10 do Man Economy and State, que é aquela série que eu fiz de 15 horas e tudo mais, explicando sobre monopólio e tudo mais. Que ele sacou uma coisa, ele falou... Basicamente, então, você está dizendo, e se comunismo? Porque é uma organização que controla todos os bens de capital, toda a produção, todas as relações comerciais. Ela está sempre fazendo comércio com ela mesma, o que significa que ela perde a referência de preços. Porque não existe um outro lado para fazer um preço. Se todos os bens de capital, se todos os bens de produção, se tudo está detido em uma pessoa ou uma organização... Não existe mais definição de preços, não existe mais como você, então, saber o que dá lucro ou o que não dá lucro, ou o que é uma boa ideia fazer, ou o que não é uma boa ideia fazer. E você não consegue mais produzir nada, você não tem mais produção racional dentro de uma economia. Você tem, seja lá o que for que essa empresa achar uma boa ideia, que é uma ditadura comunista, e é por isso que o comunismo colapsa, e é por isso que uma empresa que domina tudo também colapsaria. Isso é inviável. Tanto que existe um ponto, conforme você se aproxima disso, que você perde a referência do mercado externo. Você perde a referência de quais são os competidores, de quem que tá me vendendo, quem que tá me fazendo as coisas aqui. Você não sabe mais o que é uma boa ideia, porque você controla tantas coisas que dados são reduzidos e você começa a fazer cagada. E isso é um fenômeno real. Então, assim, não tem como uma empresa controlar tudo, assim como não tem como o comunismo funcionar. E eu sei, muita gente não esperava que isso fosse acabar nesse ponto, mas... Por isso que o Rothbard era um gênio, bicho. Mas ok, talvez você tenha assistido todos esses argumentos e fale... Eu não me importo. Eu não me importo, bicho. Não, tá, ok, o processo é absurdo. Mas eu só quero que o Facebook se ferre. Então, se estão usando esse argumento absurdo pra ferrar o Facebook, eu não vou... exploda-se. Importante é o Facebook sair perdendo. O problema é que você... Para isso, tá defendendo uma expansão de poder estatal absurda que vai dar ao Estado americano o poder de atacar qualquer empresa. Porque se essa ação completamente arbitrária passa, o que não passa? O que você tá dizendo é, eu tô de boa com o governo americano ter o poder de explodir qualquer empresa que não concorda com eles, porque eu não gosto do Facebook. Porque, convenhamos, esse é o real motivo dessa ação.
Essa ação não é sobre o Facebook ser monopolista e tudo mais. Essa ação é sobre o Facebook é grande pra caramba, e ele tem um poder sim, ele tem uma influência sim, e um monte de político não gosta disso e quer mandar nesse troço. E eles falam, cozinha um argumento aí só pra tacar na cara desses vagabundos e ter uma desculpa perante a população pra ferrar esses caras, ok? É isso que tá acontecendo. E isso é diferente de você pegar um criminoso por outro crime que ele cometeu. Porque você pode ter um cara que ele estuprou e matou. E você fala, eu não consigo provar que ele estuprou, mas eu consigo provar que ele matou. Então eu pego ele pelo homicídio e a gente ferra o cara um monte aí em cima disso. São 2 crimes, você tá pegando o cara por um dos 2 crimes. Ok. Esse argumento é um não crime. Esse argumento que eles estão jogando pra cima da empresa, do Facebook, é patentemente absurdo. É a mesma coisa que se você falar assim, eu não gosto do Facebook, então assim, se o governo americano inventar que mascar chiclete roxo numa quinta-feira é crime, e por acaso o Mark Zuckerberg sempre masca chiclete roxo numa quinta-feira, então ele tem que se ferrar, eu tô de boa com isso. Tá, mas e todas as outras pessoas que fazem isso? Você tem certeza que você quer esse poder? Porque assim, você pode não gostar do Facebook, mas você tem certeza que dá mais poder pra uma organização que você não pode não pagar, não obedecer ou não participar só pra resolver um problema menor do que isso? É uma boa ideia? Porque assim, você pode não gostar do Facebook, mas você pode não pagar ele, você pode não usar ele. Você não pode não pagar impostos pro governo americano ou pro estado que domina você. Se ele chega e fala, você vai pagar? Você vai pagar. E acabou. Se ele chega e fala, você vai obedecer? Você vai ter que obedecer e acabou. Então você falando assim, tem um tiraninho, então se o tiranão ficar ainda mais tiranão pra pisar nele, foda-se. Você tem certeza? Você tem certeza que é isso que você quer e que essas são as consequências desejáveis do teu plano de ação? Porque eu tenho certeza que tem gente que vai querer fazer esse argumento, eu não gosto do Facebook, dane-se, e você ao fazer esse vídeo tá defendendo o Facebook que é uma empresa ruim, você não entende que é uma grande... Ninguém aqui falou que o Facebook é uma empresa boa, bonita, maravilhosa, que eu amo eles e tudo mais. Eu não gosto dos caras. Eu não gosto de um monte de empresas. E daí? Eu estou dizendo, o governo americano é muito obviamente pior em todas as métricas e possibilidades imagináveis. Então, não é como se eu falasse assim, o Facebook é inocente de qualquer coisa, eles nunca fizeram alguma coisa de errado, eu adoro o serviço deles. É um monte de coisa que eu odeio lá. Mas você tem certeza que o jeito de você resolver isso e ter um mundo melhor é dar mais poder pro governo americano martelar qualquer empresa que eles não controlam? Porque, desculpa, cara, eu tô com dificuldade de visualizar esse argumento aí. Eu entendo que um monte de gente vai me criticar por isso, quase todos sem verem o vídeo, e faz parte do que geralmente acontece nesses vídeos, mas eu não tinha como não apontar isso aqui, cara, porque é um problema relativamente óbvio, mas que eu acho que muita gente não viu ou parou pra pensar. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.